Meus prezados amigos, irmãos na fé, o meu bom dia a todos. Estamos aí, nos unimos para mais um vídeo, para nós aprendermos, eu e você que me acompanha, aprendermos da palavra de Deus, do nosso querido professor Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, que hoje é ministrada pelo Espírito Santo, através das escrituras que se encontram na Bíblia Sagrada. Vamos lá então. Hoje o nosso tema vai ser a respeito de tribunal. Sabemos que todo que é tribunal é um lugar para julgamento. Ali no tribunal é que se julga, se decide, né, determinadas coisas. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o Tribunal de Cristo. Na internet, na televisão, em vários lugares, nas próprias igrejas, de um modo geral, né, na cristandade, há estudos a respeito do Tribunal de Cristo. Mas estudos mais superficiais, eu gostaria de ir um pouquinho mais a fundo, porque eu tenho visto que o Tribunal de Cristo, ele não é um tribunal para julgamento, para salvação. Porque o julgamento para salvação, né, a igreja já foi julgada na pessoa do Senhor Jesus, e ali quando ele então expirou na cruz do Calvário, ali, quando o seu sangue foi derramado, então as nossas culpas foram todas perdoadas, todas apagadas definitivamente, através do sacrifício de Cristo. Então vemos que quando a Bíblia diz que nós temos que todos compareceremos ao tribunal de Cristo, fica bem claro, não é um julgamento para a salvação, mas é um julgamento das nossas obras. Até as nossas palavras vão aparecer lá. Aquelas coisas que nós fizemos lá no oculto, no mais escondido, lá vai ficar como se estivesse esta caneta, que é vermelha, né, num papel branco assim. Claro, não adianta. Então esse é o Tribunal de Cristo. Nós vemos nas escrituras, não me recordo agora o lugar onde está escrito, mas que diz assim, que se abriram os livros e fala do livro da vida e fala do livro das obras. Isso mostra que toda a nossa ação aqui na terra vai estar revelada lá, naquele dia. E o próprio Senhor Jesus falou que das nossas palavras, nós daremos, que pelas nossas palavras seremos julgados. Pelas nossas palavras. Está escrito também que aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Mostrando assim que tudo, né, vai estar escrito nos livros e patente lá. Mas vamos então às escrituras, ao nosso texto inicial, para a gente então ver, até dar um começo neste vídeo, tá bom? Eu acho que aqui fica claro que todos os salvos que vão ter que comparecer. Não adianta tentar fugir, todos vão comparecer ao Tribunal de Cristo. Mas veja que não é um julgamento para a salvação de outra coisa, é para que cada um receba segundo aquilo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então vai haver um tribunal, vai haver um julgamento sim, e esse julgamento, o que tiver feito significa o que significa das obras que nós fazemos aqui nesta terra enquanto nós formos vivos. Compreende? Então nós vamos ver mais um outro texto que também nós vamos discorrer, que é sobre as obras, sobre o fundamento e tal. Eu vou pôr aí na tela e você vai poder então ver essa parte aí também. Então, como você pode perceber aqui, ó,
1 Coríntios, capítulo 3, aqui nós vamos ver do versículo 10 até o 15, que diz assim, ó, veja bem que esta passagem, ela tem a ver com aquela que nós vimos anteriormente ali, né, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Elas se interligam entre si. Então diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Observe que está aqui destacado o fundamento, porque nós vamos falar mais sobre essas partes que estão destacadas. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja uma advertência, cada um veja como edifica. O que significa que cada um de nós temos de pensar nas nossas obras em Cristo, como que nós vamos fazer. Prosseguindo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Percebe aqui então que aqui este texto fala sobre as obras. No texto anterior nós vimos sobre o tribunal de Cristo, que todos teremos que comparecer. E aqui fala, e lá fala que comparecer no tribunal de Cristo para dar conta das obras que praticou aqui, né? Então aqui está falando sobre as obras. Veja bem, o fundamento qual que é? Fala da obra, que a obra será manifesta naquele dia, quer dizer, será revelada. E fala sobre o fogo, que o fogo vai provar. Então, o que acontece? Que o fogo, daqui ninguém nenhum salvo pode construir a obra, né, sobre o fundamento que é Cristo. Ninguém pode construir, todo salvo não pode construir em outro fundamento, tem de ser o fundamento que é Cristo. E que a obra que for construída, então, será revelada e provada pelo fogo. Então nós vamos ver em seguida que fogo que é esse que vai provar e vai revelar as obras que nós fazemos. E falar também a respeito do fundamento. Olha, como nós vimos então ali que compareceremos ao tribunal de Cristo e que vamos lá ter as nossas obras, ter tudo que nós fizemos durante a nossa vida de cristãos aqui na terra revelada, e ainda vai ser provada essas obras. Então, como ali o primeiro tópico ali era o fundamento, fala que o fundamento, né, é Cristo. Embora a Igreja Católica teime em dizer que o fundamento da Igreja do Senhor Jesus é Pedro, baseada, né, naquele texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, que é o único, eles pegam um texto isolado para tentar impor a doutrina deles. Eu não falo dos irmãos católicos que estão lá. Eu falo sempre, eu falo dessa maneira,
aos clérigos, a liderança que sabe e torce e ensina de maneira errada. Eu acho que nós vamos ver como é bem claro que o fundamento não é Pedro, de maneira nenhuma. Ali em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus, ele, então, ali teve divergência sobre o que ele falou para as multidões que viam ele, né? E ele, então, para os apóstolos em particular, ele perguntou quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem. E então eles passaram a falar, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é o profeta que ressuscitou, então, enfim, várias ideias ali. E então o Senhor Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que é? Que eu sou? E então Pedro, que era o primeiro sempre a dar as respostas, falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor Jesus elogiou ele, bem-aventurado és tu, Bar Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Foi a revelação pelo Espírito Santo que ele teve. E daí o Senhor Jesus falou, né, a seguir, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode ver isso aí lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, daí a Igreja Católica pegou isso aqui, porque eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra fundarei a minha igreja, como sendo que o Senhor Jesus estava prometendo que Pedro seria o fundador da igreja, seria então o chefe geral da igreja aqui na terra. Isso é para que as pessoas então entendessem que a Igreja Católica é a única igreja, a igreja do Senhor Jesus é ela e não é nada mais. Não é isso. Porque a própria palavra nos mostra que não é assim. Vamos ver isso. Então, o fundamento é uma das coisas fundamentais para nós poder começar a edificar, né, a igreja do Senhor em cima sobre o fundamento certo. Vamos ver qual que é o certo fundamento. Nós vamos ver em Efésios capítulo 2, versículo 20, nós vamos ver uma parte que deixa eu passar para vocês aqui. Está vendo aqui Efésios capítulo 2 e o versículo 20? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Veja que não é edificado sobre o fundamento de Pedro. É dos apóstolos e dos profetas. De quem que é Jesus Cristo? Que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Portanto, a pedra da esquina. O fundamento dos apóstolos e dos profetas significa o seguinte, que os apóstolos, eles anunciam o evangelho da graça de Deus, o qual afirma que Jesus é o fundamento. Então, é sobre esse fundamento anunciado pelos apóstolos e pelos profetas, não pelo Papa, não, por bispos, ou padres, ou pastor, quem quer que seja. É anunciado pelos apóstolos de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ele é a principal pedra do fundamento. Nós vamos ver mais uma outra passagem aqui, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Vamos ver aqui, ó. Tá certo? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Olha o apóstolo Paulo que ele fala, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Percebe? Então, ninguém pode pôr outro fundamento do qual já está posto. O fundamento que está posto e que é anunciado pelos apóstolos e pelos profetas é Jesus Cristo e não o Papa. Eu quero que alguém conteste e me prove nas escrituras que é diferente. Está ali. O fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento, o qual é Jesus Cristo. Uma vez certo isso aqui, sabendo que o fundamento da igreja de Jesus Cristo é Ele próprio, o Senhor Jesus, então nós podemos prosseguir
para o passo seguinte, no qual fala sobre as obras que então o cristão vai construir sobre esse fundamento que vai aparecer lá no tribunal de Cristo quando a gente for chegar lá. Aqui 1 Coríntios mesmo, capítulo 3, versículo 12, diz prosseguindo, né? Vamos ver desde o 11 de volta. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar o edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, você receberá galardão. Então recebe prêmio. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, como que pelo fogo. O que é que nós entendemos aqui desta parte? O que nós entendemos nessa parte que nós vimos é que existe ali 6 tipos de materiais. Ali nesse texto não fala nada a respeito de quantidade, mas fala sobre qualidade. Então, para Deus, o que não é importante não é a quantia, mas é a qualidade que se é apresentada das obras nossas aqui para o Senhor. Nós sabemos que quando uma pessoa viaja para o exterior, esta pessoa leva uma mala com bagagem, e que lá no aeroporto, principalmente lá onde para onde ela foi, o destino que vai, lá no aeroporto, aquela bagagem vai passar numa esteira, vai passar por uma parte ali que tem o raio-x que vai mostrar tudo que tem dentro daquela mala. Se tiver drogas, armas, alguma coisa, essa mala vai ser aberta na frente do dono da mala e vai ser tudo mostrado. Aquilo que estava escondido dentro da mala vai ser tudo mostrado. E a pessoa que está fazendo alguma coisa ali de errado, por exemplo, transportando drogas, então essa pessoa é conduzida a uma sala, vai ser aberto o invólucro ali onde está aquilo, vai ser colocado um reagente ali, que se aquela matéria mudar de cor, por exemplo, ficar azul, é provado que é droga e a pessoa não tem como dizer que não. E vai sofrer as consequências de estar transportando, por exemplo, droga para outro país. Assim, as nossas obras vão aparecer no Tribunal de Cristo como uma mala de um viajante que passa pela alfândega. Só que ali o raio-x que vai revelar o que está dentro daquela mala, que vai revelar as nossas obras, se foram boas, se foram má, vai ser o fogo. Agora, que fogo que é esse? Vamos ver que fogo que é esse que vai revelar o que está, né, até mesmo em oculto das nossas obras. Nós vamos então às Escrituras novamente. Bom, aqui estamos, o que é o fogo que vai revelar as nossas obras diante de nós mesmos. Jeremias 23, 29. Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha? Então qual é o fogo que vai revelar as nossas obras? A palavra de Deus. Nós vamos a mais uma passagem. Bom, aqui está mais uma vez. Vamos ver o fogo que revela as obras. Apocalipse, capítulo 19, versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia
muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Este versículo está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Senhor Jesus ressuscitado. Os seus olhos eram como de fogo. Esta foi a visão que João viu ali na ilha de Patmos, quando o Senhor Jesus se revelou a ele e pediu para escrever, então, um livro. As 7 igrejas, que está lá no capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Então, a visão que João viu nos mostra que os olhos do Senhor Jesus é como chamas de fogo. Isto é uma luz que pode estar maior escuridão. Vai estar claro como meio-dia, como o sol do meio-dia. E é como um raio-x. Até aquelas coisas mais escondidas vão ficar patentes. Não é que a própria palavra fala, olha, cada um que constrói sobre este fundamento que é Jesus Cristo, veja como que constrói. Pense um pouquinho antes de tentar usar estultice, de usar malandragem, porque todos esses que estão usando malandragem, eles vão passar pelo tribunal de Cristo. Então vimos que esse é o fogo que vai revelar. E nós vimos também mais uma parte de fogo que vai provar as obras. Vai julgar cada obra dessa. Aqui, beleza. João, capítulo 12. Até por sinal, vamos ver do versículo 47 e 48. Veja o versículo 47 que diz: e se alguém ouvir as minhas palavras, isso é o Senhor Jesus que falou, né? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, agora aqui que é importante, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A palavra do Senhor também vai julgar no tribunal de Cristo. Vai julgar aqueles que não creem, aqueles que rejeitam o Senhor Jesus. Aqueles que não creem, o selo da perdição deles é não crer. Não crer. Em Marcos, lá no último capítulo 16, lá o Senhor Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, a incredulidade é a própria condenação. A palavra vai julgar os incrédulos lá no fim do milênio. Mas também a própria palavra vai provar as nossas obras aqui, que nós fizemos aqui. Então nós vemos essas três passagens que mostram que a palavra de Deus vai estar ali no tribunal de Cristo. Nessa palavra, os ensinamentos do Senhor Jesus, a mensagem que ele trouxe, vai estar presente ali, provando as nossas obras. Agora, o que acontece, que veja que são 6 tipos de obras. 6 tipos. Desses 6 tipos de obras, nós temos três obras que passam, 3 coisas que passam pelo fogo e não se queimam. Pelo contrário, ficam melhores ainda, se purificam. Que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. E nós temos outros 3 elementos ali que não resistem ao fogo, que é a madeira, a palha e o feno. Então o que acontece? Vai ser passado as obras de cada um pelo crivo da palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus, né? E aí
aquilo que resistir, aquilo que foi de acordo com a palavra do Senhor, das nossas obras que foi de acordo com a palavra do Senhor, essas vão resistir ao teste e vão passar. E aqueles que tiveram essas obras que passaram ali pelo fogo que resistiram, ou seja, ouro, prata e pedras preciosas, esses vão ter galardões, vão ter recompensas. Só Deus sabe, não tem nem como imaginar o que é que receberemos lá. É como, veja bem, é como se você se fizesse uma casa toda de ouro para você. E você ia viver numa casa toda de ouro, ornamentada com pedras preciosas, um palácio. Mais ou menos, dá para imaginar mais ou menos assim. Agora tem as outras partes que vão passar pelo fogo do julgamento, da palavra. Veja bem, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra vai julgar. Então, o que não foi de acordo com o que os apóstolos ensinaram, que eles são com Cristo fundamento, não que eles sejam o fundamento, mas eles participam do fundamento, porque a eles foi dado, unicamente a eles foi dado a palavra do Senhor para ser, então, anunciada ao mundo todo. Percebe? Então, eles fazem parte, eles fundamentam nesse aspecto, que eles que apresentaram para nós a palavra do Senhor. Então, se nós não estiver enquadrado nesses ensinamentos dos apóstolos, amados, vai ser feno, vai ser palha, vai ser madeira. Vai chegar ali no crivo dos olhos do Senhor, da palavra do Senhor, e não vai resistir, porque não foi na obediência à palavra do Senhor. E aí, o que acontece quando alguma coisa passa pelo fogo? Quando a madeira, o feno e a palha passam pelo fogo, o que é que sai lá do outro lado? O que é que sobra lá? Cinzas. É esse o galardão que aqueles que não fizeram bem, aqueles que brincaram com as coisas de Deus, aqueles que não levaram a sério, que creem, são pessoas salvas, são pessoas que creram. As pessoas que entenderem que a salvação vem através do sangue do Senhor Jesus, através do seu sacrifício, através da morte vicária dele, essas pessoas vão ser salvas, não vão perder a salvação, só que não vão ter nada que receber. O que acontece, por exemplo, com uma pessoa que constrói, vamos dizer assim, uma casa de madeira, e daí acontece um incêndio nessa casa? O que é que sobra? Cinzas. Aonde que a pessoa vai morar? Vai ter que ir para baixo de um viaduto ou de alguma coisa assim. Então agora se imagine uma pessoa que construiu uma casa aí em alvenaria, do melhor material, e tudo construído com alvenaria, ferro, aço, coisas assim. Pode acontecer um princípio de incêndio, mas não vai causar dano. A pessoa vai morar, vai ter. Ali. Agora, aquela que, por exemplo, que a casa de madeira, aconteceu um incêndio, não vai ter, vai precisar de ajuda de alguém, alguma coisa assim. É isso que vai acontecer com aquelas pessoas, amado, que brincam com as coisas de Deus. Ô Saulo, eu não gosto de falar, mas assim, infelizmente, essa igreja da cristandade, eu não falo das pessoas tanto, eu falo das lideranças que estão ensinando o povo a construir sobre o fundamento de justiça, construir prédios de madeira, de feno e de palha. Estão construindo, estão ensinando os outros a construir. Por quê? Porque deixam os ensinamentos dos apóstolos de lado e preferem pegar, por benefício próprio, passagem do Antigo Testamento, que não é para a igreja, é para o povo de Israel, e aplicar como sendo para a igreja. Preferem inventar
as suas festividades, seus shows, enfim, tiram da sua mente alguma coisa como sendo para agradar a Deus, para dar o melhor de si para Deus, esse tipo de coisa. E estão construindo em madeira, feno e palha, e estão ensinando as pessoas a construir dessa maneira. Olha que coisa triste. Então, aqui ficou alerta, você que está vendo este vídeo. Agora você tem o alerta e você pode passar para outras pessoas, mostrar na Bíblia, como a gente tem mostrado aqui, para que as pessoas que estão no engano saiam do engano. Para que as pessoas, a partir de agora, quem toma conhecimento, começa a construir sobre o único fundamento que é Cristo. Não vai construir sobre o fundamento de Pedro, lá como se fosse, ou Paulo, ou o santo não sei quem, ou a santa não sei quem, ou outro qualquer tipo. É Jesus Cristo único, só. Então as pessoas construíram sobre este fundamento, mas construir, amados, com cuidado, com zelo, buscando nas Escrituras confirmar as coisas, aquilo que ensina e também aquilo que aprende, amados. É lamentável como nós vemos igrejas da cristandade hoje lotadas de pessoas em busca de bens materiais, em busca de saúde. Vão lá para ser curados, vão lá para ter as suas dívidas quitadas, vão lá em busca de um melhor emprego e etc, por aí vai. Quer dizer, são pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, que podem ser salvos, mas que quando chegar no tribunal de Cristo não vai passar pela prova de fogo da palavra. Certo? Estamos entendidos? Como eu falei, tem tantos estudos sobre o tribunal de Cristo, mas eu queria apresentar aos amados irmãos, companheiros de fé, um estudo que fosse mais profundo, que eu chegasse no mais profundo do nosso entendimento, não apenas assim, lá no Tribunal de Cristo, a pessoa está salva, mas é só julgamento das obras lá, e tal, e daí fica por ali mesmo, as pessoas nem entendem direito. Aqui nós entendemos as obras. E mais uma coisa a dizer, amado, que obras que são essas que são feitas sobre ouro, prata e pedras preciosas? Que obras que são essas? Nós vamos mais um pouquinho na Bíblia para nós entendermos porque é importante também, amados, entender isso aqui. Olha, aqui nós temos, então, vamos ver quais são as obras, porque diz assim, mas irmão Antônio, ainda que fique um pouquinho longo o vídeo, vale a pena. Alguém vai dizer assim, mas irmão Antônio, mas que obras são essas? Como é que nós podemos construir um prédio de ouro, ou prata, ou pedra preciosa sobre esse fundamento? Quais são as obras? O que nós podemos fazer? Então é isso que quero responder para vocês. Veja bem, Efésios capítulo 2, versículo 10, veja o que diz aqui. Porque somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus para o que as boas obras. Que obras boas são estas que nós fomos criados para andar nelas, né? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, que obras que são essas que Deus preparou em Cristo Jesus para que nós andássemos nelas? As respostas nós temos que buscar na Bíblia, amados, tem que ser na Bíblia. Olha, aqui está. Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Esta é uma obra que Deus preparou para nós andar nelas. O que diz ali? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Lembra que o julgamento do tribunal de Cristo vai ser tribunal das obras para cada um receber aquilo que tenha feito por meio do corpo, ou bem ou mal, receber o galardão.
Então, aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível receber galardão. Porque aqueles que se aproximam de Deus é preciso crer que Ele existe e que Ele vai sim compensar o nosso trabalho aqui. Então, qual é a obra que Deus preparou para nós? Fé é uma delas. Mas tem mais, vamos ver aqui em seguida. A partir daqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Olha, vamos ver bem assim, a obra que nós vimos, uma delas. A outra qual que é? Veja, presta atenção nesse texto que nós vamos ler, esses versículos aqui, para compreender bem. O que o apóstolo Paulo fala? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o quê? Amor. Seria como metal que soa ou como o sino que bate. Você poderia falar chinês, japonês ou falar até língua de anjos, que não é permitido falar aqui nessa terra. Deus não deu permissão nenhuma para falar língua de anjos aqui. Mas ainda que falasse, ainda que eu falasse, que significa que não fala, né? A língua dos homens e dos anjos não tivesse amor, seria como um metal que soa como o sino que tinha. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o quê? Amor, nada seria. Percebe? Mas o Senhor Jesus teve uma parte que ele falou lá no Mateus 7, onde ele nos ensina que naquele dia vão chegar lá para ele, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome, o que fizeram? Profecia, profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilha. E o Senhor vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Percebe? Então não vai ser falar em língua de anjos, profetizar, expulsar demônio e tantas coisas, que vai ser edifício de ouro, prata, pedras preciosas. Tudo isso aqui, se não foi feito por fé e com amor, pensando na salvação do próximo, não tem valor nenhum, amado. Vamos seguir mais para frente. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada disso me aproveitaria. Quer dizer, é palha. Se não for com amor, é palha, filho. Não vai passar no tribunal de Cristo. Então é isso que nós vimos. Vimos que as obras de ouro, enfim, aquelas 3 obras preciosas para Deus, nós vimos que sem fé não adianta. Sem amor também não adianta. Então é preciso que sim, que se faça isso, que a pessoa profetize, isto é, fale, anuncie a palavra de Deus. Isso é profetizar, anunciar a palavra de Deus. Que a pessoa faça isso, mas que faça com amor, visando o bem do nosso próximo e visando a obediência ao Senhor e não visando os nossos interesses, como as profetadas que está cheio por aí, internet afora e igrejas afora, brincando com as coisas de Deus. Nós vamos ver mais uma passagem. Olha aqui, Gálatas capítulo 5 e a partir do versículo 22 até o 25, para nós encerrar aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São 9. Veja bem, 9 materiais com os quais nós podemos construir um excelente edifício diante do Senhor. Contra essas coisas não há lei.
e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que equivale a dizer que lá no tribunal de Cristo, as obras pelas quais nós vamos nos apresentar ao Senhor vão ter que ter esses elementos. Né? Vão ter que ser com base no amor, feita com gozo, com alegria, ainda que debaixo do sofrimento. Vão ter que ser em paz. Nós vamos cultivar o fruto da longanimidade, da benignidade, da bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Então, esses aqui são os materiais sobre os quais nós devemos de construir, né? Para que essas obras passem pelo fogo da palavra de Deus e permaneçam. Aí então nós vamos receber galardões, recompensas. Olha, mas a igreja de Corinto, onde foi falado essas partes aqui, onde o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto a esse respeito, porque a igreja de Corinto era uma igreja que estava construindo sobre madeira, feno e palha. Como assim? Veja que a ceia do Senhor, por exemplo, ali no capítulo 11 de 1 Coríntios, nos mostra a desordem que estava, a falta de entendimento da celebração da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele demonstra para eles ali que eles estavam totalmente errados. Era uma igreja que tinha todos os dons, tinha todos os ensinamentos, mas que não estava dando valor para isso. Eles chegavam na ceia, em vez de participarem do pão e do cálice moderadamente, em respeito à morte do Senhor Jesus, eles iam lá encher a barriga. Os ricos enchiam a barriga, se embebedavam, se embriagavam, enquanto os pobres ficavam olhando e passando vontade. Falta de amor. Nós vimos ali sobre os dons, onde eles estavam brincando com as manifestações do Espírito ali sobre... Para eles ali a gente dá a entender que o dom de línguas, né, a manifestação das línguas estranhas ali era o principal, e estavam fazendo uma confusão que estava servindo para escandalizar a obra de Deus. Então, nós vemos que eles se dividiu em grupos ali, como a cristandade está dividida hoje. Eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. Quer dizer, despedaçar o corpo de Cristo em divisões. Lá estava assim, só que lá era pessoas. Eu sou de Paulo, ele que é o certo e é com ele que eu fico. O outro não, eu não gosto muito de Paulo. Ele é meio friozão, assim, só sabe ensinar. Eu gosto mais do Apolo, que é eloquente, que pula, que grita, que tal. O outro lado não. Pedro era mais amoroso com o Senhor e tal, e tinha aqueles que até diziam, eu sou de Cristo, eu fico com Cristo, é ele que é o certo. Mas mostra aqui que nada disso tinha proveito para eles, pelo contrário, só piorava a situação. E coisas terríveis, pecados terríveis estavam acontecendo ali, com as pessoas encrencando e indo a tribunais seculares dirimir sua diferença, sendo que ali onde estava o Espírito de Deus poderia ser resolvido as questões, eles iam levar lá para os incrédulos para servir, para abusarem das coisas de Deus. Então veja que situação que estava, a ponto de ter pessoas que abusavam da própria madrasta e estavam passando isso. Então o apóstolo Paulo falou, vocês são salvos porque vocês creem no Senhor, nós temos de parar com esse tipo de coisa, nós temos de mudar para outro tipo de obra para fazer. E foi o que fez aqui. Outra coisa, agora para encerrar, nós vamos ter um outro texto aqui, que é para nós encerrar o nosso vídeo de hoje. Aí, amados,
capítulo 3 e o versículo 7 para nós concluir o estudo de hoje. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor Jesus, mandando o João, dando esta visão para João, ali do Apocalipse, para ele mandar para as igrejas. E aqui, então, para ele escrever a igreja de Filadélfia estas palavras, Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Agora aqui, presta atenção. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E aqui fica a mensagem, amado, para todos vocês, fica a mensagem para mim, e para todos vocês que estão me assistindo, que estão vindo até aqui, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, vamos receber esta mensagem para nós. Essa mensagem o Senhor Jesus fala para a igreja de Filadélfia. Todas as igrejas o Senhor repreendeu de alguma maneira, e esta igreja de Filadélfia não teve repreensão. Mas o completo amor de Deus, porque foi a igreja que guardou a palavra do Senhor. Certo? Então assim também nós vamos guardar a palavra do Senhor, vamos procurar construir este edifício maravilhoso, para quando nós chegar no tribunal de Cristo, poder nós ver as obras que nós fizemos, elas não serem queimadas, elas resistirem e passarem, e então nós receber o galardão por aquilo que nós fizemos. Tá bom? Fica então, para encerrar nessa parte aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igreja. Amada, esta parte não tome como eu falando para você. Receba da parte do Senhor Jesus, do seu Espírito Santo, te orientando, como orientado a mim também. Aquilo que nós devemos fazer, vamos ter sempre em mente. Quando diz ali, guarda bem o que tens para que ninguém tome a coroa, amados, é lamentável, é triste o que a gente vê hoje nas igrejas da cristandade. Pessoas que são salvas, mas que estão sendo levados pelo engano e estão construindo edifícios de palha. Edifícios de palha que não estão construindo sobre a palavra de Deus, mas estão construindo segundo os ensinamentos de pessoas que ensinam mentiras, de pessoas que tendenciosamente ensinam coisas erradas para obterem lucro, para, enfim, terem o seu ego satisfeito, para que serem chamados como os ungidos que curam, que através deles Deus faz maravilhas e tal e tal. Meus queridos, Deus faz maravilha na nossa vida individualmente, cada um, sem precisar da intervenção de ninguém. A intervenção do Senhor Jesus na nossa vida, e pronto. Tá bom?
aqui encerramos este vídeo. Ficou um pouco longo, mas que seja para a glória de Deus. A minha oração é que o Senhor te abençoe e te guarde, que a alegria do Espírito Santo esteja presente na tua vida, no teu coração, que a graça de Deus, do Senhor Jesus, seja abundante para você e para a tua família. Ore por mim, pela minha família, e se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Espero vocês e até lá, na paz do Senhor Jesus. Até!